Por que o São Paulo contratou o argentino Crespo para ser o seu técnico depois de entrevistar cerca de 10 treinadores? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou Ricardo Perrone, jornalista esportivo. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Bom, claro que a parte financeira teve muito peso na contratação do Crespo. O preferido do presidente Júlio Casares era o Miguel Ángel Ramírez, que está acertado com o Internacional. Então esse cara não podia ser. E aí apareceram alguns nomes, começaram a ser estudados alguns nomes de técnicos europeus, de portugueses principalmente, o Vilas Boas, o Leonardo Jardim, e esses caras são considerados muito caros. Alguns o São Paulo chegou a entrar em contato, mas também é uma galera que é mais difícil você convencer a vir jogar no Brasil, treinar no Brasil, trabalhar no Brasil. Então o São Paulo percebeu que precisava descer um andar nessa procura. Nesse andar ele achou o Crespo, e o Crespo não é um técnico barato. Ele, mais os integrantes que ele vai trazer, integrantes para sua comissão técnica, vão custar R$1 milhão. O Diniz, só o Diniz, ganhava R$300 mil. O São Paulo não nada em dinheiro. Pelo contrário, o São Paulo vive, como a maioria dos clubes brasileiros, dificuldades financeiras. Então o São Paulo precisa cortar despesas, E aí, quando ele traz um treinador desse valor, ele vai precisar fazer ajustes. A diretoria não fala pra gente quem que eles vão, como eles vão fazer esses cortes. Mas assim, o cenário, o mundo dos sonhos do São Paulo é que apareça um patrocinador para o Daniel Alves, para cobrir o salário do Daniel Alves, aí já dá um grande alívio para o clube. Também existe a expectativa de negociar jogadores que não estão sendo aproveitados, os caras que estão lá recebem salário, mas não são aproveitados. Então, fazendo tudo isso, o São Paulo avalia que consegue, sem sustos, sem comprometer o seu orçamento, pagar a nova comissão técnica. Eu conversei com o Casares sobre isso e ele fala assim, olha, eu garanto que a gente não vai estourar o orçamento. A contratação está dentro do orçamento. Bom, além da parte financeira, tem uma curiosidade nessa contratação, que é o que pesou muito também, foi o currículo do Crespo como jogador. Poxa, o cara vem para ser treinador e o que tem a ver o currículo dele como jogador? Tem a ver o seguinte, São Paulo entende que precisava um cara com um currículo de peso para ganhar o respeito dos jogadores, para se impor diante do elenco. E assim, o técnico é um treinador que ganhou um título só, uma Sul-Americana. Mas como jogador, ele tem um currículo pesado. E no futebol sempre tem aquela coisa, Jogou onde? Então se alguém perguntar para o Crespo, jogou onde? Ele vai falar, meu parceiro, joguei no Milan, joguei na Inter de Milão, quase falei Limão, mas é Milão. Joguei no Chelsea. O cara disputou 3 Copas do Mundo. Então o cara tem um peso. E existem algumas pessoas no São Paulo que entendem que os jogadores estão acomodados, que os jogadores do São Paulo estão acostumados a receber tudo o que eles pedem. Por exemplo, a contratação do Fernando Diniz foi referendada por alguns deles. O Daniel Alves é um que referendou, ele já disse isso em entrevista. E existe também o sentimento de que os caras estão um pouco acomodados. Então a diretoria pensou muito nisso. Olha, tem que ser um cara que chegue e que tenha o respeito dos jogadores, um cara que possa chegar e, se ele entender que precisa fazer uma mudança mais radical, não vai ter biquinho, não vai ter beicinho no vestiário, porque o cara tem um peso ali. Então isso foi um detalhe importante. Também é curioso, já entrando na parte de campo, que o São Paulo pensou em escolher alguém com o estilo do Diniz, do Fernando Diniz. Um estilo, não exatamente o mesmo estilo, mas que tem algumas semelhanças. Por que o São Paulo pensou nisso? Porque o São Paulo entende que se você trouxer um cara com um estilo completamente diferente para renovar, reformular tudo, isso vai levar tempo. E podia ser muito ruim, podia ser muito demorado. Então ele acha, o São Paulo acha, a diretoria acha que precisa manter o legado. A gente tem um exemplo no Corinthians, que o Thiago Nunes chegou para mudar totalmente o estilo de jogo e não deu certo.
Então o que a diretoria do São Paulo vê no Crespo? Ela vê um cara que também gosta de sair jogando lá de trás. Aí você deve já estar, né, pensando, meu Deus do céu, aquela saidinha do Diniz de novo, eu não aguento isso. Mas o São Paulo entende que o Crespo pode fazer isso, pode aproveitar o legado que o Diniz deixou, pode ter uma boa saída de bola lá de trás, só que com algumas mudanças, com algumas diferenças, em alguns pontos com mais qualidade, né? Eu até ouvi de um cartola do São Paulo a seguinte brincadeira: ó, a gente contratou um Diniz turbinado. Por que ele falou isso? Porque no entendimento dele e de outras pessoas ali, o Crespo, ele gosta daquele toque de bola, da saída de jogo ali, trocando passes e tal, só que no entender dessas pessoas, no entendimento dessas pessoas, ele é um cara que faz esse toque mais vertical, né? O time dele tem uma pegada mais objetiva e tal. Então aí seria o grande diferencial dele em relação ao Diniz. Assim, em termos de campo, né, também pesou muito o seguinte: São Paulo entende que os times dele pressionam muito o adversário, né? Isso o Muricy fala no vídeo de apresentação, né, que ele é um técnico que gosta de pressionar o adversário. E o entendimento da direção do São Paulo é que o São Paulo precisa sempre propor o jogo, sempre. Então tem que ser aquele time que está, sabe, perdeu, retomada rápida, vamos buscar, pressiona para retomar e não se acomoda, faz 1 a 0, não vai para retranca, não recua, não fica lá atrás. Então o São Paulo enxerga tudo isso no Crespo. Então isso também teve bastante peso. Outra questão importante é a questão da raça. Várias vezes o Júlio Casares falou para mim: eu quero um treinador que saiba unir raça e técnica. Existe uma busca já de um bom tempo do São Paulo por um futebol raçudo, por garra. E o Crespo, quando jogava a bola, era assim. É um cara que metia gol pra caramba, só que também era um cara raçudo. E o São Paulo entende que ele, como treinador, também consegue unir essas características. Consegue colocar o coração ali na ponta da chuteira, né, e consegue também ter a técnica, né, porque existe o temor, né, de você colocar um cara que puxa demais a parte da raça, da vontade, e que esquece a técnica, o time ficar só carrinho. Não é isso que o São Paulo quer. Então o São Paulo acha que consegue unir essas duas coisas com o Crespo. Vai dar certo? Não sei, acho que tem boas chances de dar certo. Agora eu queria saber a sua opinião. O que você achou da contratação do Crespo e se você acha que vai dar certo. Deixa a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Obrigado pela atenção. A gente se vê por aqui no próximo vídeo. Abração, tamo junto.